na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos ler. A gente já falou sobre Efésios, enfim, a gente vai falar novamente aqui sobre a carta de Efésios, dentro do mês que nós estamos. Já vai abrindo aí Efésios capítulo 4. Enquanto você abre, quero dar boas-vindas para quem nos visita aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos aí, os visitantes, e que você seja abençoado hoje no nosso meio aqui, se sinta acolhido, se sinta bem recebido, amado. Amém? Nós somos a comunidade de Deus, somos a família de Deus. Deixa eu botar aqui o meu despertador. Hoje eu tenho aí o desafio de ministrar a palavra com vocês. E como os irmãos sabem aqui, eu tô no desafio de pregar e não ficar rouco, né? Já procurei o otorrinolaringologista e ele me mandou pro fonoaudiólogo. Falou assim: oi? Não fez nada. O cara olhou para mim, o otorrino, aquele cara é bom, né? O médico é bom. Olhou assim: não, você não tem nada na voz, não. Sua voz está boa. Porque como os irmãos aqui, eu sei, como os irmãos aqui da comunidade sabem, quando eu prego, né, eu acabo perdendo a voz. Então, por gentileza, bota um retorno para mim aqui. Eu acabo perdendo a voz. Então, eu estou procurando, irmãos. Pode tirar, varão. Então, tá bom. Estou procurando me tratar, aprender, né, a controlar, não forçar muito a minha garganta. E hoje eu estava pedindo a Deus: Senhor, não deixa eu ficar rouco, que eu consiga falar com calma, né, sem forçar muito a minha garganta, né? Amém? Glória a Deus por isso. Já botei aqui o nosso despertador. E eu queria ler com vocês, irmãos, essa carta que Paulo escreveu. Graças a Deus, o apóstolo Paulo, lá no tempo que ele viveu, Paulo de Tarso, Paulo decidiu sair das quatro paredes de Jerusalém. Pedro ficou, sempre tem os que ficam, mas graças a Deus também tem aqueles que decidem romper as quatro paredes do templo para viver o evangelho caminhando. Então Paulo sentiu esse desejo de Deus, né, e simplesmente falou assim: não, isso aqui não é só para os judeus, né? O evangelho, o que Jesus fez, não foi só pelos judeus, e sim por toda a humanidade. Então, graças a Deus que Paulo se sentiu impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a viajar por toda a região do Oriente, né? Rompeu a barreira de Jerusalém, ele e vários outros, não foi só ele, tá? Porque em Jerusalém houve uma grande perseguição do Império Romano contra os cristãos. Então todos os discípulos, a maioria dos discípulos, fugiu da cidade. Então, por onde eles passavam, eles anunciavam o evangelho, falavam de Jesus. E Paulo decidiu ir além. Foi Paulo que decidiu, movido pelo Espírito Santo, cruzar a fronteira de Oriente e Ocidente. Foi Paulo que decidiu ir para a Europa, né? Chamado por Deus para pregar o evangelho na Europa. E hoje, por causa dessa decisão de Paulo, nós estamos aqui. Por causa dessa decisão de um homem, irmão, um homem, nós ouvimos o evangelho chegou entre nós. Então, nós vamos ler uma carta que Paulo escreveu, um pedacinho dessa carta, uma carta que Paulo escreveu aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso. Éfeso hoje, atualmente, é a Turquia. Então, Paulo, nessas suas viagens missionárias, ele fez 3 viagens na sua vida. Ele passou pela cidade de Éfeso, pregou o evangelho ali,
e plantou uma comunidade cristã local ali, deixou homens e mulheres para ensinar sobre o evangelho naquela cidade e continuou sua viagem missionária. E depois, quando ele estava preso em Roma, essa é a história de Paulo, né? É uma história maravilhosa, irmão. O cara preso, acorrentado, tinha tanto de Deus que escreveu uma carta maravilhosa. Quando ele estava preso em Roma, ele escreve uma carta para aquela igreja que ele passou, né? Então nós vamos ler essa carta. E nós entendemos, e aqui eu já quero dizer isso para você e para mim, que a palavra de Deus, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, tudo que está aqui na palavra de Deus, é também para nós. É uma carta, são cartas e que Deus deixou, orientou. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu a mim e a você. Olha que coisa profunda, irmãos. Então, antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia que eu existiria e Ele me escolheu. E escolheu a mim e a você antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus, ao guiar os homens de Deus, inspirar os homens de Deus a escrever isso aqui, é para que hoje, em 2025, você tivesse acesso à sua palavra. Amém? Então, essa palavra também é para nós. Não é só para aqueles que viviam lá. Então, irmãos, e aqui eu já deixo um desafio, incentivo você a ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus, leia o Novo Testamento, leia as cartas, para que você e eu sejamos inspirados, cheios da palavra de Deus. Não tem como a gente dizer que Deus é bom se nós não conhecermos quem é Deus. E a palavra de Deus mostra quem é Deus, mostra o que Ele fez por nós, o que Ele continua fazendo, amém? Então, nós vamos ler um trecho dessa carta e nós vamos conversar sobre essa carta e o que ela tem a ver conosco hoje, 2025, no Rio de Janeiro. Quando eu vinha para cá, irmão, quero dizer algo para você, para mim. O taxista era cristão, é um irmão nosso aqui, da comunidade. E ele falou assim para mim: nós não temos noção de como Deus é amoroso. Então, irmãos, aquilo mexeu comigo, eu conversar com ele. Falei, é verdade. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é maravilhoso. Não meça o amor de Deus a partir do que você entende por amor. Né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá chance para a pessoa que a gente acha mais deplorável. Aquela pessoa que nós falamos, esse cara merece a morte. Não, Deus olha para aquela pessoa com amor e dá chance daquela pessoa se reconstruir, dá chance para aquela pessoa ser restaurada. Então, isso aí fala de nós também. Deus, a cada dia, nos dá oportunidades, nos dá a sua graça. A Bíblia diz que toda manhã o amor e as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. E aí a Bíblia fala assim, grande é a sua fidelidade. Então, irmãos, Deus é fiel ainda quando você não é fiel. Glória a Deus por isso, que a nossa fé não está firmada na nossa fidelidade. A nossa fé é fundada e firmada na fidelidade de Deus. Amém? Então, irmão, receba o amor de Deus hoje na sua vida e saia daqui com o coração receptivo para que esse amor passe por você, ame você, complete você e flua através de você, amém? Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso, peraí, eu vou ter que ler aqui. Vamos lá. Antes, eu quero orar. 4:17. Efésios 4:17. Vamos orar antes. Senhor Jesus, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por termos
acordado hoje, Senhor, aberto os olhos. Obrigado por estarmos respirando. Obrigado, Deus, porque mesmo no meio de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanto aperto, de tantas dores físicas, dores emocionais, Deus, mesmo diante disso tudo, Senhor, nós temos aquilo que, Deus, aquilo que é mais importante, nós temos o Senhor. Senhor, e eu quero te pedir, Pai, eu creio que isso seja um anseio de todos nós aqui. Senhor, preenche, Deus, que nós deixemos o Senhor preencher o nosso coração com o teu amor, porque a tua palavra diz que o teu amor já foi derramado por nós, já foi derramado em nosso coração. Deus, que hoje a tua palavra ela entre no nosso coração, Deus, ela amoleça a dureza do nosso coração, ela conforte o nosso coração, que a tua palavra, Senhor, entre, Pai, nos lugares mais profundos da nossa alma, Senhor, e nos preencha, nos ame. Que nós deixemos o Senhor fazer isso por nós hoje. Encontra em nós, Senhor, Deus, corações de criança. Como o Senhor mesmo disse, que precisamos ser como crianças. Encontre corações de criança aqui hoje, Senhor. Deus, para receber a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá, Efésios 4, 17. Assim, eu estou lendo na versão NVI. Assim, Paulo dizendo, eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Vai. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Só mais um versículo. Pode passar para o quinto. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também
Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos no mês, todo ano nós fazemos a leitura da Bíblia, como igreja, porque entendemos, como eu já falei, que a palavra de Deus é maravilhosa, nós precisamos dela. E nesse mês, irmãos, nós estamos no tema estilo de vida. Tema estilo de vida. E eu fiz uma pesquisa com o meu assistente pessoal, muito inteligente, chamado inteligência artificial. No meu caso é o Gemini, né? Alguns usam o ChatGPT, eu uso o Gemini. Ele é bênção quando você usa ele de forma sábia. Amém? Não deixe ele fazer o seu trabalho. Faça ele trabalhar por você. Amém? Amém, Lucas? Então ele fez uma pesquisa para mim, com base nas melhores faculdades. Eu aprendo com isso com a minha esposa. Você vai falar uma coisa, você tem que apresentar dados de pessoas que entendem naquilo, né? Não aceita qualquer coisa que falam para você. Minha esposa chega a ser firme comigo, e ela está certíssima, porque a gente não deve aceitar qualquer coisa como verdade, né? No mundo de WhatsApp, onde a gente sai repostando um monte de coisa, não, calma, irmão, calma, segura o dedo, não sai repostando tudo que você vê. Então, o meu assistente digital, o Gemini, fez isso, e ele fala para mim, eu vou definir o que é estilo de vida aqui, porque ele fez uma pesquisa longa. Eu vou definir com uma definição básica. Com base em estudos recentes, o estilo de vida é um conjunto de escolhas e comportamentos diários que moldam a qualidade de vida de uma pessoa. Ele abrange tanto os hábitos físicos, quanto os aspectos mentais, sociais e ambientais. A Organização Mundial de Saúde, OMS, viu? O negócio é sério. Define como a forma de vida de um indivíduo, grupo ou nação. Entende que não é só indivíduo? Nós somos sociedade, irmão. Indivíduos, grupo e nação. Influenciada por atitudes, valores, modo de ser e de agir. Isso é, basicamente, de forma panorâmica, sem aprofundar, estilo de vida. Ah, a pastora pediu para avisar uma coisa. Talvez você ouça um barulho lá, são as crianças, irmão. Amém? Aqui a gente não joga as crianças na salinha, não. As crianças têm escola. As crianças é uma das coisas mais importantes dessa igreja, porque entendemos que ela é a geração. Então, oi? E hoje é dia e temos uma festa lá. Então, se você ouvir qualquer barulho, releve, irmão, fica aqui com a gente, deixa eles serem felizes, amém? E eles estão sendo ministrados também lá, ensinados pela palavra de Deus. Então, irmãos, você hoje tem um estilo de vida. Eu hoje tenho um estilo de vida. Todos nós fazemos escolhas diárias, todos nós decidimos o que vamos comer, todos nós decidimos o que vamos pensar, o que a gente vai alimentar o nosso olho, tudo isso são escolhas que alimentam e moldam a nossa qualidade de vida. Moldam a nossa saúde mental, hoje tanto falada, e moldam as nossas relações sociais. Isso é estilo de vida. E nesse mês de estilo de vida, nós precisamos nos apossar do que diz em 1 João 2,6. Não precisa abrir. João fala assim: quem afirma que permanece em Jesus, deve viver como Jesus viveu. Amém? Quem afirma que permanece em Jesus, eu digo que permaneço em Jesus. Se você diz que você permanece em Jesus, você e eu devemos ter o estilo de vida que Jesus tinha. Olha que bênção, irmão. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não é verdade? Irmão, existiu alguém que passou por essa terra que tinha mais paz interior do que Jesus? Não tem, irmão. Não tem. Existia alguém, e ele passava por necessidade, porque ele
ele caminhava, ele não tinha riqueza, né? Ele não tinha. Então, existia alguém que tinha mais alegria como Jesus? Alegria de verdade? Não. Existia alguém que valorizava o ser humano como Jesus? Não. Tem um grande escritor da nossa era, do nosso contexto, chamado Augusto Cury. Ele é o cara mais lido atualmente. Ele é o cara que fala sobre aspectos sociais, emocionais, comportamentais. Nossa, cuspi. O cara que fala de qualidade de vida. Meu Deus, já foi 20 minutos da palavra. E eu não entrei nem na introdução ainda. Mas eu já aprendi uma coisa, irmão, eu não vou correr, nem pregar 1h15, 1h30 e falar tudo que eu tenho para falar, não. Se não der para falar tudo, uma próxima oportunidade a gente fala, amém? De modo que você e eu consigamos sair daqui lembrando o que eu falei. Não posso dar uma enxurrada de informação na sua cabeça se você não lembrar daquilo que a gente falou aqui, amém? Então, Augusto Cury, que era ateu, psicólogo, com bastante experiência, um belo dia resolveu estudar Jesus Cristo, irmão. Estudar, ir a fundo nos evangelhos e estudar a personalidade de Jesus. Ele entendeu, ele falou assim, não existe nenhum ser humano como Jesus. Não existe pessoas que passaram por tanto estresse psicológico, sofrimento na carne e conseguiu superar, e conseguiu dar resposta, e conseguiu perdoar, e não pecou. Pronto. A Bíblia diz que Jesus não pecou em nada. Quando ele estudou, o coração dele começou a ser ministrado. E ele creu em Cristo. Hoje ele é um cristão. Por quê? Ele chegou a uma simples conclusão. Não existe, essa pessoa só pode ser divina. Só pode ser divino alguém. Então não compare Jesus com outras pessoas que foram top nessa terra, porque tiveram vários, até da religião que você não concorda. Tiveram vários. E nenhum dividiu a história, como antes e depois de Cristo, é verdade. Então, irmãos, nós somos chamados, nós somos capacitados, fomos convocados a viver como Jesus viveu. Amém? E essa carta, então, nesse trechinho que a gente leu, Paulo está falando de como aquela cidade vivia, como Éfeso vivia. Irmão, a cidade de Éfeso era uma grande capital do Império Romano. Aí eu vou te falando aqui, tu vai fazendo os paralelos com o Rio de Janeiro, beleza? E quem é aqui de Copa, e quem congrega aqui nessa igreja, faça os paralelos com Copacabana. E eu quero já dizer aqui para a igreja, essa palavra é para nós como igreja local. E é para todos que estão aqui, porque você também foi chamado. Para que nós entendamos aonde nós estamos inseridos. Estudando isso aqui, eu entendi algumas coisas. Enfim, vamos lá. Aquela cidade era uma grande capital do Império Romano. Era uma grande cidade, tinham portos, que viam embarcações, pessoas iam para fazer negócio naquela cidade. Então era um grande centro comercial. Era um lugar onde as pessoas iam morar, iam lá para prosperar, para mudar de vida, para ganhar dinheiro. Iam para lá para fazer negócio. Tinha comércio, prosperidade, era um grande centro comercial. Quando Paulo passou por lá, ele entendeu que aquela cidade era muito importante. Então, ele fez uma coisa que eu acho que ele não fez, eu não pesquisei, em nenhuma cidade. Ele ficou ali 3 anos com aqueles irmãos daquela cidade que ele plantou. Porque ele entendia, irmão, que ele estava num lugar estratégico. E o trabalho que Paulo fez naquela cidade, e os outros irmãos deram continuidade, transformou Éfeso e também num ponto central de evangelização
da Ásia Ocidental, da Ásia Menor. Então, nós estamos no Rio de Janeiro, uma grande cidade de negócios, ponto turístico de pessoas de todo mundo. Todo mundo vem para cá para fazer negócio, todo mundo vem para cá para passar férias, todo mundo entra aqui, deixa o dinheiro aqui. Em Copacabana, então, misericórdia, anda aqui na praia que você vai encontrar pessoas de todo mundo. Éfeso, Rio de Janeiro, Éfeso, Copacabana, nós somos. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Se você habita no Rio de Janeiro, você é extremamente importante para o plano de Deus para essa cidade. Você e eu somos pessoas que Deus vê como seu caráter maravilhoso, que Ele conta conosco. Olha isso, irmãos. Qual é o Deus de qualquer religião que conta com o seu discípulo? Não tem. As religiões são, os deuses são, os seres humanos são apenas servos, são apenas serviçais. No Evangelho não, nós somos servos, mas nós somos amigos. Olha isso. Jesus falou para os seus discípulos: já não vos chamo de servos, chamo-os de amigos. Olha isso, irmão. E Jesus ainda fala assim: porque tudo que ouvi de meu Pai, dei conhecer a vocês. Alguém pode, por gentileza, desligar esse barulho, irmão? A gente tem um problema no cano ali, mas a gente já desligou e vai parar. Então, irmãos, essa palavra é muito importante para nós que moramos no Rio de Janeiro. Deus está contando comigo e com você. Não porque Ele precisa, porque é o caráter de Deus trabalhar em colaboração, irmãos. Trabalhar em unidade, em família. E essa era Éfeso. Então, irmãos, nessa cidade, nesse bairro, nós precisamos entender algumas coisas e nos posicionar e dar uma resposta para Deus de modo diferente. Deus espera uma resposta de mim e de você. Deus espera uma resposta de mim e de você. Que nós sejamos aqueles que falam: Senhor, eis-me aqui. Amém? Então é isso. Grande metrópole. Ao mesmo tempo, olha como é que as coisas, olha como é que os detalhes são impressionantes, na minha opinião. Ao mesmo tempo que era uma cidade próspera, era uma cidade que tinha muita desigualdade social. Por quê? Porque quem ganhava mais, acabava acumulando mais. Tinham mais privilégios. E quando quem ganhava menos, vivia cada vez mais na miséria. E também era uma cidade que tinha insegurança. Olha isso, irmão. Rio de Janeiro é conhecido pelo mundo afora como o país da insegurança, como a cidade da insegurança. Meu irmão, Paulista, que tem a maior facção de crime organizado do Brasil, se não do mundo, tem medo de vir no Rio de Janeiro, irmão. Comando PCC. Meu irmão, PCC treina advogado. PCC paga faculdade de advogados para eles terem pessoas lá no jurídico. Ou seja, estrutura organizada. E quando o paulista vem para cá, fica com medo dos irmãozinhos que estão na rua ainda, que não sabem que são irmãos, que estão roubando. Tem medo de entrar na comunidade porque lá os irmãozinhos estão com fuzil. Olha isso, irmão, Rio de Janeiro. Aqui o bicho pega, meu irmão. Né, irmão Fátima? Aqui o bicho pega. Né? Semana retrasada teve arrastão aqui, ó, na porta da minha casa. A Rafaela, nossa irmã da igreja, foi assaltada no arrastão. Então, olha só como as coisas são iguais, irmãos. E, além disso, era uma cidade religiosa. Tinha uma deusa chamada deusa Diana. Quem lembra da Mulher Maravilha aí? A deusa Diana. Ou então Artemis, que era a grande deusa adorada naquela cidade. Era uma cidade idólatra. Todas aquelas pessoas, além da idolatria, a idolatria movimentava grana naquela cidade, porque os artesãos faziam santinhos da deusa para vender, ganhavam dinheiro. Ou seja, a idolatria, existia exploração da fé. Existia exploração da fé. Não vamos olhar para fora para outras religiões, não. Rio de Janeiro não existe uma exploração da fé?
E hoje é dia da criança. Entendi. Então, olha isso, como o comércio... Meu irmão, eu não vou nem olhar para... Eu entendo o que você está falando, mas eu não vou nem olhar para fora. Beleza? Não vou olhar para a religião de fora, mas eu entendo o que você está falando. Eu vou olhar para dentro. Meu irmão, olha para dentro da igreja cristã. Não existe exploração da fé alheia aqui? Não existe igrejas que usurpam dos seus fiéis para enriquecer? Pastores, não está por aí não. Então, olha como Éfeso e Rio de Janeiro, Éfeso e Copacabana, meu, é com a gente que Deus está falando. É comigo e com você que Deus está falando. Centro financeiro, deuses gregos, romanos, magia, astrologia, ocultismo. O varão conhece ali porque o varão estudava também. Então, desculpa, cara, eu olho para você, eu lembro do que a gente conversou. Então, parece o Rio de Janeiro, não é verdade? Parece Copacabana. Nessa cidade, no Rio de Janeiro, em Copacabana, tem uma comunidade de fé chamada Comunhão Cristã Resgate. Estou falando para quem é daqui. Então, para quem não é daqui, lá no bairro onde você mora, tem a comunidade de fé que você faz parte. Ou seja, nós precisamos responder e sermos cheios daquilo que Paulo ensinou para que possamos responder ao chamado de Deus e cooperar para que o evangelho avance e prospere e mais. Agora, por quê? Porque por que Paulo viu naquela cidade? Paulo não estava interessado com o poder de grana não, irmão. Paulo não estava interessado com a influência política não. Paulo não estava interessado com os recursos naturais da cidade. Não, Paulo estava interessado em quem? Nas pessoas, irmão. Nas pessoas, irmão. Pessoas são o alvo do evangelho. Pessoas são o alvo do amor de Deus. Olha para você, quem é crente de verdade, quem sabe o que Cristo fez, sabe como Deus te ama. Se você ainda não sabe, você precisa saber. Se você ainda não conhece o amor de Deus pela sua vida, o que Ele fez por você, pessoalmente, você precisa saber. Então, quando Paulo viu aquilo, ele falou, caramba, aqui tem muita gente. Aqui tem muita gente perdida, o evangelho precisa se proliferar aqui. E o Rodrigo falou aqui, pregou de forma divina, ensinou a palavra de Deus semana passada de forma maravilhosa, sobre o que a Nathalie também falou aqui, estilo de vida Maranata. Maranata significa, vem Senhor Jesus, vem Senhor, volta logo. Mas Maranata também diz, o Senhor vai voltar. É um anúncio de esperança e de evangelismo. Então, irmãos, nós estamos aqui para isso. Olha que loucura, né? E aqui no Rio de Janeiro, e lá em Éfeso, por isso que Paulo fala, na mesma carta, meu Deus me ajuda a concatenar as ideias de forma simples. Na mesma carta, no final da carta, Paulo fala, todo mundo aqui conhece, Efésios 6:10. Por isso, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês resistam no dia mau. Paulo quis dizer que naquela cidade existia uma guerra espiritual intensa. Guerra espiritual intensa. Rio de Janeiro, Copacabana, é local de guerra espiritual intensa. Eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai perder. Nas regiões celestiais do Rio de Janeiro, existe uma guerra entre anjos e demônios para dominar o povo da cidade. Isso é o Rio de Janeiro, aqui o couro come, irmão. Copacabana o couro come, Rio de Janeiro o couro come. Ou seja, existe uma guerra espiritual e eu e você precisamos estar cientes e fortalecidos, revestidos com a armadura de Deus, para que possamos lutar, resistir, vencendo na vitória de Cristo. Amém? Agora vamos lá. Paulo escreveu essa carta aqui com um propósito. Diferente das outras cartas que Paulo ouviu falar de problemas na comunidade, ouviu falar de pecados no meio do povo através dos seus mensageiros,
As outras cartas Paulo escrevia para corrigir os problemas. Aqui não. Paulo não corrige problema nenhum. Paulo escreve para que aqueles crentes naquela cidade soubessem do que Cristo fez por eles. Soubessem com profundidade do que Cristo fez por eles. Paulo escreve para fortalecer a nossa fé. Fortalecer, vamos lá, os alicerces espirituais. A sua vida é uma construção. A Bíblia fala isso. Em que alicerce você está construindo a sua vida? Você e eu precisamos saber, o nosso alicerce é espiritual e o alicerce que a gente constrói é firme. O alicerce que a gente constrói é concreto, não quebra. E o alicerce é a nossa fé. Agora, a sua fé, a primeira reflexão, a sua fé está firmada em quê, irmãos? Em que está firmado a fé que você diz que professa? Por aí, as pessoas batem no peito e falam a minha fé. É ou não é? Porque eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha fé. Não, a minha fé é essa. Então eu penso dessa forma, porque eu creio assim, é a minha fé. Entende-se que a pessoa crê na fé que ela tem. A pessoa crê na fé no exercício que ela faz. Crê no sacrifício que ela faz. Alguém está se identificando com isso aqui? Crê no que ela faz. Cada vez mais o mundo está se voltando para o eu. Para o eu. O que você faz? Você é o centro. É a minha fé, é o que eu faço, porque eu sou o centro e eu sou autossuficiente. E irmãos, dentro da igreja, infelizmente, nós estamos cheios de irmãos, discípulos, crendo na sua fé, crendo naquilo que ela faz. Meu irmão, sabe qual é o destino disso? Doença mental, estresse. Ou então você vira um fariseu hipócrita moralista, que não tem vida de Deus em si mesmo. Ou você fica doente, porque você crê na sua fé. O Evangelho, irmão, a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, não é a sua fé, irmão. Você tem que fundamentar a sua vida, as suas atitudes, o seu fôlego para viver, não naquilo que você faz, mas naquilo do que Deus fez, irmão. No que especificamente, do que Cristo fez na cruz, ao morrer e ressuscitar. Quando nós temos a nossa fé firme no que Deus fez, a gente pode ficar muito cansado. A gente pode ficar estressado. A gente pode passar por dores físicas. A gente pode ter doença. A gente pode morrer. Porém, nós temos uma certeza e uma esperança que nada disso pode nos roubar. Porque a fé cristã é a fé do Cristo. Foi a fé que Ele nos deu, que Ele é a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. Então, se você, aqui eu já deixo esse exercício, que foi o que eu precisei fazer na minha vida, irmão. Tempo de igreja não quer dizer nada. Irmão, tempo de banco, de igreja, você mais direto. Tempo de pastor aqui, ó. Tempo de pregação, eu prego há 40 anos. Não sou eu, né? Eu digo que falar que prega há 40 anos, falar que viveu a vida inteira na igreja, não quer dizer nada, irmão. No momento que eu entendi, no momento que eu falei, meu Deus, a minha fé está firmada naquilo que eu faço. Eu ainda estou lutando para chegar no céu. Misericórdia, estou igual ao outro irmão da outra religião ali. Estou igualzinho a ele. O Evangelho é igual às outras religiões, irmão. Por quê? Você precisa saber, irmão. Você precisa saber. Se você não souber o que Cristo fez por você,
se você não souber a razão da sua fé, você vai ser igual outro religioso indo para a igreja, crendo naquilo que você faz, crendo que o seu sacrifício, Deus é obrigado a te abençoar, porque você dizima. Misericórdia! Isso é idolatria, irmão. Eu estava lendo outro dia, que eu tenho um grupo lá que eu estou compartilhando as paradas de teologia que eu estou fazendo. Aqui a voz já está indo também. Ou nem aí. Tá? Inclusive o meu tempo está acabando. Mas, o professor disse o seguinte: você pode fazer Deus, o Deus verdadeiro, Cristo, você pode fazer Jesus de ídolo. Olha isso, irmão. Espera aí, não faz sentido. Faz sim. Você pode estar fazendo Deus de seu ídolo. Sabe uma coisa? Antigamente, os idólatras, que a gente tanto aponta o dedo, misericórdia, né? A palavra de Deus passa pela gente primeiro. Os idólatras, primeiro, reconheciam que existiam deuses. Isso é ótimo. Isso é uma bênção. Se você acha que aquele irmão que ainda não sabe que é irmão, está naquela religião lá, que você tanto condena, ele tem algo que Deus preza, que é fé. Fé que eu digo no sentido de crer que existem deuses, que existem vida além dessa matéria. Porque o ateísmo, irmão, é novo na história. É novo. Crer que não existe Deus é coisa da pós-modernidade. Naquela época lá atrás, irmão, que isso aqui foi escrito, na Éfeso, se alguém falasse assim, não, eu não creio em deuses, iam rir da cara dele. Iam rir da cara dele. Porque eles tinham a certeza que existia um reino espiritual. Então, essas pessoas, o que eles faziam? Opa, existe uma divindade acima de mim. Opa, gostei dessa religião, vou lá servir essa divindade. Ele reconhecia que existia alguém acima dele, glória a Deus. E ele prestava culto a essa divindade. Só que prestar culto, eu estou até estudando isso para rever o que eu falo sobre culto. Quando ela prestava culto, ela sabia que ela podia manipular aquela divindade com ofertas e sacrifícios. Eles sabiam que eles podiam, através das suas atitudes, fazer com que aquela divindade abençoasse ele. Manipulação. Barganha. Nicole falou aqui, eu acho. Mas foi ontem. Então, irmãos, às vezes a gente está dentro da igreja, crendo que existe um Deus, que é o Deus verdadeiro. Opa, ponto. Glória a Deus. É o Deus verdadeiro, acima dele não há outro. Todos estão embaixo dele, mas nós estamos aqui tentando manipular Deus com o nosso culto. E é isso que Deus tem para nós? Claro que não, irmão. O que Deus fez por você? Se você souber o que Deus fez por você, o seu sacrifício vai ser pura e unicamente de gratidão. O meu sacrifício de lutar contra a minha carne, de lutar contra os pecados, o meu sacrifício de dar o meu dinheiro, de dizimar, de ofertar, o meu sacrifício de não trair a minha esposa, o meu sacrifício de não mentir, é única e exclusivamente uma resposta de gratidão pelo que Deus fez por mim. Porque eu estou entendendo aos poucos, Senhor, me mostra mais. Eu estou entendendo aos poucos o que Ele fez por mim. Olha como Deus é, irmãos. Jesus vem e morre. Meu Deus, eu tenho que ler o texto. Nos restaura e faz uma convocação. Quem quiser ser meu discípulo, siga após mim. Meu irmão, Ele nos chamou para sermos igreja dele na terra. Aquele que sabe, e aí eu vou falar para você que não está congregando em lugar nenhum, vou falar para você que está longe dos caminhos do Senhor, não está indo para igreja nenhuma, não está se envolvendo com uma comunidade local de fé. Você precisa responder ao chamado de Deus, porque quem sabe o que Deus fez por ele,
não tem outra resposta que a gente dê que não seja: eis-me aqui, Senhor. Porque ele entregou tudo quando ele desceu. Deus, quando desceu, ele não entregou metade não, irmão. Deus, quando desceu, ele entregou tudo. Jesus entregou tudo por mim e por você. Ele foi até a morte por você. Paulo escreve assim em outra carta: por uma pessoa justa, alguém pode pensar até em morrer por ela, não é verdade? Olha aí, meu irmão, olha esses sacrifícios que acontecem em grandes tragédias de morte em creche. Quem lembra daquela mulher que morreu para salvar aquelas crianças? Isso não é divino? Quem lembra daquela mulher que no acidente daquele jornalista que caiu de helicóptero no meio que morreu? Aquela mulher, meu irmão, um monte de gente filmando, e a mulher foi ali, salvou o caminhoneiro que estava morrendo. Olha isso, irmão, divino. Se nós, aí Paulo fala assim: por uma pessoa boa e por uma pessoa justa, alguém pode até pensar em morrer, mas Deus morreu por vocês que não valiam nada. Vírgula. Não valia nada, mas para Ele nós valemos tudo. Por isso que quando você se converteu, não foi quando você abandonou a sua vida passada, não. Foi quando você estava lá naquele lugar imundo, fumando aquele baseado, falando de mim, bebendo se embriagando, em lugares que são horríveis. Deus morreu por você ali. Você ali, Paulo fala isso, eu não estou tirando isso da minha cabeça não, irmãos. Paulo fala quando vocês estavam mortos em seus pecados. Meu irmão, quem está lá fora está morto e não sabe. E aí Paulo fala: Cristo, Deus vos deu vida quando vocês estavam mortos em seus pecados. Ele nos deu vida. E aí ele fala: pela graça vocês são salvos. Não é por obra, não é por merecimento. Não obedeça a Deus para merecer o céu, irmão. Nunca vamos conseguir isso. Obedeça a Deus por resposta e amor, porque Ele entregou tudo e por isso Ele espera que eu entregue tudo também. Então, recebemos bênçãos maravilhosas. A nossa fé não está firmada naquilo que fazemos. A nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso trabalho está firmado naquilo que Ele fez. Esse processo é difícil, mas quando a gente se submete a Ele, a gente entra no que a Bíblia chama de descanso da fé. Descanso da fé. Vamos ler então. Recebemos bênçãos maravilhosas pela união com Cristo. Lembra do início? Eu li lá no 17 tudo que Ele manda a gente fazer. Agora, só que está lá no capítulo 4. Até chegar ao capítulo 4, meu irmão, Paulo falou muita coisa. E ele dedicou os primeiros capítulos para lançar o fundamento da nossa fé. Você e eu precisamos, como a Nath falou aqui, que foi a oração de Paulo, que Deus abra os nossos olhos espirituais para enxergar. Vamos ler. Efésios 1, 3. Rapidamente a gente vai ler e vai caminhar para o final. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vai. Porque Ele nos escolheu, olha aí, nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Para aqui, eu preciso falar isso. Irmão, a culpa hoje tem nos roubado de receber o amor de Deus, irmão. Culpa
culpa pelo que você fez, culpa pelo que você deixou de fazer, culpa pelo que fizeram com você e você se acha culpado pelo que fizeram com você e a culpa não foi sua. Culpa porque você não está agradando todo mundo. Culpa porque você depende da aprovação de uma pessoa que nem paga a tua conta. Culpa consome e culpa rouba o que Deus fez por nós. Saiba de uma coisa hoje, em nome de Cristo Jesus. E eu falo, usando um termo que eu não costumo falar, profeticamente. Você não tem culpa. Viva de forma longe da culpa. A culpa prende, a culpa nos priva. A culpa nos priva de o amor de Deus, curar as nossas feridas. Mas você precisa deixar. Deixa Deus fazer isso. Saulo, deixa Deus fazer isso. O que fizeram com você não foi culpa sua. Você não tinha culpa. Mas Deus está querendo que você seja liberto. Deus está querendo que hoje, mesmo com 30 anos de evangelho, você viva algo novo. Então, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais na região celestial em Cristo. Você não vai ser próspero, você é próspero. Você não vai, você já tem a prosperidade de Deus dentro de você por causa do que Ele fez, amém? Nossos olhos do coração precisam de iluminação. Versículo 15. Olha o que Paulo fala, irmão. Olha como é que Paulo ora por aquelas pessoas. Versículo 15, por gentileza. É o REC que está aí? Oi? Está acabando, irmãos. Já tem 50 minutos de pregação. Eu vou terminar em 1 hora. Você me dá mais 9 minutos? Eu não vou conseguir entrar no contexto todo, mas uma nova oportunidade fica. 9 minutos. É o mesmo capítulo, 15. Olha o que ele fala. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que vocês têm para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Olha que maravilhoso. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. O que você precisa para você mudar a sua vida? Revelação e sabedoria. Não é ganhar mais. Não é ganhar mais. Deus pode fazer você prosperar mais ainda. Deus pode fazer você mudar a sua situação de modo que você, com o mesmo salário, seja alguém que abençoa quem não tem. Por meio do pleno conhecimento dele. Não posso me estender. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Deus nos chamou para uma esperança viva. Deus nos chamou para um futuro. Isso fala de uma promessa futura. Porém, essa esperança, a palavra esperança, significa que é uma antecipação, desculpe a palavra, mas é o que a Bíblia fala, de um gozo futuro. A esperança do Evangelho é viver um pouquinho agora do que nós vamos experimentar quando Cristo voltar e redimir o nosso corpo. A Bíblia diz que, meu irmão, eu vou falar isso para você, porque eu repito para mim e repito para o meu filho, a minha esperança não está em viver uma vida melhor financeiramente. A minha esperança não está em ter as minhas orações atendidas. A minha esperança está no dia em que Cristo vai voltar e Ele vai enxugar do meu rosto toda a minha lágrima. Eu não tirei isso da minha cabeça. É o que está escrito em Apocalipse. Vai chegar um dia que Ele vai enxugar de todo o rosto as lágrimas. Vai chegar um dia que a tristeza vai acabar. Olha que maravilha. Vai chegar um dia que a doença não vai existir mais. E nós estaremos aonde? Para sempre com Ele.
Essa é a esperança do Evangelho. Isso que dava força para Jesus ser quem ele foi. Porque ele foi humano como a gente, amém? Então ele precisou passar por tudo. Isso que deu a Paulo a força que ele tinha para abençoar o seu próximo, mesmo estando em plena dificuldade e tristeza. Esperança do Evangelho. Então, para que os nossos olhos precisam ser iluminados? Conhecermos. Olha isso, irmão, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Olha o que ele continua falando, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedidas aos santos. Meu irmão, a gente pode ter um parâmetro do que é a riqueza celestial pela riqueza terrena. Apenas um parâmetro. Mas naquele dia nós viveremos, nós vamos receber uma herança, irmão. Uma herança, uma riqueza. Existe promessa para quem é de Cristo. Olha, o Evangelho não é só sofrimento, não. O Evangelho tem promessa de riqueza, de bênçãos espirituais, que nenhuma riqueza desse mundo pode dar. Por isso que Deus fala, por isso que o Tiago fala assim, ó, diga aos ricos desse mundo, porque Deus aceita a todos. Quem acha que Jesus desprezava as pessoas, não. Jesus sentou com todos. Jesus deu oportunidade para todos. Mas Tiago fala assim, diga aos ricos desse mundo que não confiem nas suas riquezas. Que usem a prosperidade que Deus deu a ele para abençoar quem não tem. Então, você e eu tem herança, tem riqueza dele para você. Ainda continua assim, ó. Então, a herança, a riqueza, olha isso, irmão. Nós precisamos conhecer a incomparável grandeza do seu poder para com quem, irmão? Para conosco, irmãos. Paulo sabia que aqueles irmãos naquela cidade, Jesus sabe que eu e você, aonde você mora, no seu bairro, na sua cidade, Deus sabe que você precisa conhecer o poder que está disponível para nós. A incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos. Quem é da fé, irmão? Eu creio, irmão. Sou eu, me aproprio disso, conforme a atuação da sua poderosa força. Vai. Olha isso, irmão. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos. E não só isso, Deus exerceu esse poder assentando Cristo à direita nas regiões celestiais. Esse é o poder para nós. Pode passar. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa invocar, não nessa era, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo do pé de Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para quem? Para a igreja. Olha isso, irmão. Quando aqueles irmãos, entendem? Quando aqueles irmãos leram isso, aqueles irmãos já tinham vivido com Paulo 3 anos. 3 anos. Os discípulos passaram com Jesus 3 anos, mas ainda precisavam se renovar do conhecimento. Isso é diário, irmão. Isso não mostra o seguinte, mesmo que você tenha tempo de igreja, você e eu precisamos nos renovar desse conhecimento. Paulo escreveu essa carta depois de muito tempo já não estar com eles. Ele lembrou, vocês precisam continuar a internalizar, a tomar posse disso. Vai. Então, recebemos as bênçãos maravilhosas pela união com Cristo. Essa é a nossa posição em Cristo. Já preguei sobre isso. O cristão, ele não luta para vencer. O cristão não luta para vencer. O cristão é mais do que vencedor. A única luta do cristão é permanecer em Cristo. Jesus falou, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós
vocês pedirão o que quiserem e serão atendidos. Então, isso nos ensina que nós, nesse momento, já estamos assentados numa posição espiritual com Cristo. Tenho 1 minuto e eu vou encerrar. Para introduzir a próxima vez que eu vou, se eu tiver a oportunidade, ele entra lá no versículo 17. O que eu quero dizer? Quando ele fala qual deve ser a nossa postura diante disso. Eu não vou ler tudo. Então, quando nós compreendemos isso, compreendemos tudo que Deus fez por nós, compreender como somos abençoados por Deus, nos leva a viver de maneira a corresponder ao amor de Deus. Então, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida como uma resposta para corresponder. Meu irmão, Deus espera que você corresponda. Digo mais, uma coisa que eu aprendi também atualmente. Né? A gente sempre fala assim, não, nós precisamos de Deus. Então eu oro porque eu preciso de Deus. Tá certo, certíssimo. Eu oro porque eu preciso ter prazer em Deus. Certíssimo. Mas você sabia que quando você entra na oração, Deus também tem prazer em você? Você sabia que quando você se dedica a conhecer Deus e a orar, a estar com Ele, Deus também tem prazer em estar com você? Você acredita nisso, irmão? Ou você acredita que Ele é um Deus impessoal? Não, irmão, Jesus era Deus. A Bíblia fala que Jesus era a imagem do Deus invisível. E Jesus, rapaz, tem uma coisa aqui, Jesus fala assim, certa vez, eu preciso de vocês comigo. Olha isso. Que isso? Como assim? Deus precisa da gente? Precisa. Mistério. Então, vamos corresponder. Vamos ficar de pé, irmão. Como nós lemos, nós precisamos nos despir da antiga maneira de viver. Ele usa essa palavra, despir e vestir. É uma alusão à roupa. É uma alusão à roupa. Abandonar o velho homem, a roupa antiga, a antiga maneira de viver, guiada pelos seus próprios pensamentos. Guiado como você mesmo ser o seu próprio Deus. Sendo você mesmo que decide o que é certo e errado para você. Estou nem falando de pecado moral aqui, beleza? Olha isso. Estou falando de você ser a sua própria referência. Isso é o velho homem. Nem falei de pecado moral aqui, beleza? É isso que a Bíblia condena e é isso que a Bíblia chama de pecado. Despir-se dessa velha maneira de viver. Isso, Paulo fala assim, ó, se dispam. Ele não está falando que Deus vai despir você, não. É você que tem que fazer isso. Sou eu que preciso, quando vier aquele comportamento antigo, como a gente leu aqui, mentira, como a gente leu aqui, meu irmão, talvez você lute a vida inteira com o mesmo pecado. Entenda o que eu vou falar. Deus nos chama para ser santos, Deus nos chama para viver uma vida de santidade, mas talvez você viva a vida inteira caindo no mesmo pecado. Mas como você se comporta diante disso? Você abre os braços e fala, não, sou assim mesmo, não, eu não aceito isso na minha vida. E eu vou viver a vida inteira lutando contra isso. Isso é vida nova. Que Deus te dê força para você vencer aquilo que você não consegue. Mas todos nós somos diferentes. Então, quando você perceber um comportamento antigo, como ele falou, sabe, coloque diante de Deus, Senhor, isso é do velho homem. Eu fiquei irado, não tem problema em irar. Ele falou ali, fiquem irados, mas não pequem. Não dê vazão a falar, a liberar uma palavra destrutiva contra o seu próximo. E nesse versículo ele fala, não entristeçam o Espírito Santo. Irmão,
Gosto muito do ensino de uma mulher chamada Valnice Milhomens. Toda vez que você fala de uma pessoa e fala assim, ó, e fulano cuidado com o que você vai falar daquela pessoa. Com seu filho, irmãos, eu vi uma situação que me cortou o coração. Estava no metrô essa semana, sentou uma mãe solo, uma mãe que provavelmente não tem pai, não tem o pai da filha. Entrou uma mãe com uma menininha de 3 anos. Aquilo partiu o meu coração. A menininha começou a dar um show, irmão. Começou a dar um show, bater, a menina não sabia o que fazia. E eu fiquei com pena dela, né? Mas no momento ela falou assim, você é muito chata. Meu irmão, toma cuidado com o que você fala das pessoas que estão ao seu redor. Tome cuidado, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Está vendo um comportamento errado na pessoa? Procure se expressar de forma sadia. Procure se expressar de forma que ela entenda o que você está falando. Porque palavras ferem mais do que soco. E às vezes a gente está reproduzindo o que fizeram conosco. Não permita certas palavras mais nos seus relacionamentos. Não permita mais expressões no seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa. Meu irmão, eu falei uma coisa com a minha esposa em determinado momento. Nós entramos num consenso. Isso mudou a nossa vida de matrimônio. Mudou. Teve um determinado momento que aconteceu na nossa vida. Não foi nada grave, mas um desentendimento. A gente falou assim, ó, a partir de hoje, a gente nunca mais fala de divórcio aqui nessa casa. Nunca mais. Meu irmão, desse dia para frente, o nosso casamento assim, subiu. Por quê? Palavras destroem. Isso, aí Paulo fala assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece quando ferimos a quem está do nosso lado, quando jogamos na cara, meu irmão, pede a Deus sabedoria, fala para essa pessoa, olha no olho da sua filha e fala assim, do seu filho, do seu marido, sei lá, fala assim, querido, eu te amo, eu tenho uma aliança com você, mas isso, procure se expressar da melhor forma, amém? E não fica irado o dia todo, quando ele fala assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não guarda rancor no seu coração, irmão. Não guarda rancor. Será que você está guardando rancor hoje no seu coração? Ou quando a gente guarda rancor e ressentimento, vai chegar um momento que você não vai nem conseguir olhar para a cara daquela pessoa mais. E aí o diabo venceu, porque o diabo vence quando a unidade é destruída. Quando relacionamentos são quebrados, o diabo vence a igreja. Então, esses comportamentos todos que todos nós temos aqui, está todo mundo nivelado por baixo nesse momento. Todos nós estamos nivelados. Não tem ninguém mais superior que o outro, não tem ninguém inferior do que o outro. Todos estamos no mesmo patamar, que essa palavra entra no seu e no meu coração. De modo que essa semana o Espírito Santo comece a falar, opa, tu lembra do que você ouviu no domingo? Lembra do que você ouviu? Porque tudo que Paulo falou no final, ele falou assim, ó, agora chegou a hora de praticar. Agora chegou a hora do que significa despir do velho homem e revestir-se do novo homem. Você precisa praticar com os relacionamentos. Vamos orar. Nesse momento, se coloque diante de Deus. Cara, Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso, irmãos. Presente seu coração nesse momento como uma criança. Baixa as tuas guardas. Baixa a sua guarda, como dizem no mundo moderno. Se coloque vulnerável diante do seu Pai. Você não está diante de uma divindade apenas. Você não está diante de um ídolo. Você não está diante do seu antigo pai. Você não está diante daquela pessoa que feriu você. E eu não estou fazendo isso aqui, irmão,
para mexer com você. Eu só estou querendo dizer para você quem está diante de você. Você está diante do seu Pai Celestial. Você não está diante de uma divindade. Você está diante do seu Pai Celestial, que te ama, que te amou e que quer preencher o seu coração com o seu amor. Apresente seu coração nesse momento. Faça essa oração. Senhor Jesus, eu não sei nem por onde começar, é tanta coisa. Mas eu peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos. Abra o nosso coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nós temos diversos corações aqui. Nós temos diversas histórias de vida aqui. Nós temos diversos sofrimentos aqui. Nós temos também diversas alegrias aqui. Nós somos uma história de vida. Mas o Senhor, Pai, é amoroso. Não exista coração duro que teu amor não penetre. Não exista, Senhor, abandono que o teu amor não resgate, não cure. Não existe, Senhor, abuso. Não existe abuso emocional. Não existe abuso sexual que o seu amor não restaure, Pai. Não existe, Senhor. Estamos diante de Ti, Pai. Estamos diante do Criador do Universo, que ao mesmo tempo é o nosso Pai. Senhor, cura o nosso coração. Restaura o nosso coração. Das feridas, Senhor. Do abandono. Dos relacionamentos, Pai, conturbados. Dos casamentos frustrados. Pai, restaura sonhos, restaura relacionamentos, restaura paternidade, restaura maternidade, restaura fraternidade, restaura, Deus, os matrimônios, os casamentos, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Somos alvos do Teu amor, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus.